Hac Nova Vulgata, Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é, pois, o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles, e disse com solenidade: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se fizer pequeno e humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, a mim acolhe. Mas aquele que escandalizar um só destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para ele que lhe pendurassem ao pescoço uma mó de moinho e fosse lançado ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que os escândalos aconteçam, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Se a tua mão ou o teu pé te levam a pecar, corta-os e lança-os para longe de ti. É melhor entrares na vida mutilado ou coxo do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te leva a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti. É melhor entrares na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado na gina de fogo. Cuidai para não desprezardes nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo, os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará as 99 nos montes e irá procurar aquela que se perdeu. E se acontece encontrá-la, em verdade vos digo, ele se alegra mais por causa dela do que pelas 99 que não se perderam. Assim também, não é vontade de vosso Pai que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o em particular, a sós com ele. Se ele te escutar, terás ganho o teu irmão. Mas se não te escutar, leva contigo ainda 1 ou 2, para que toda questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, dize-o à igreja. E se também não quiser ouvir a igreja, seja para ti como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. E ainda vos digo, se 2 de vós na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que pedirem, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tivesse com que pagar, o senhor mandou que fosse vendido, assim como sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. Então o servo caiu por terra, prostrou-se diante dele e suplicou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Movido de compaixão, o senhor daquele servo o deixou ir e perdoou-lhe a dívida. Mas, ao sair, esse mesmo servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários. Agarrando-o pelo pescoço, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro caiu a seus pés e suplicava-lhe: Tem paciência comigo, e eu te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo o que acontecera, os outros servos ficaram profundamente entristecidos e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias também tu ter tido misericórdia do teu companheiro, assim como eu tive misericórdia de ti? Irado, o senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. Assim fará convosco meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Autor escolhido, São João Crisóstomo, 407, obra Homilias sobre o Evangelho de São Mateus, homilia 58, com referências correlatas nas homilias 59 e 61. 1. Por que São João Crisóstomo? São João Crisóstomo, chamado Crisóstomos, Boca de Ouro, foi arcebispo de Constantinopla e um dos maiores exegetas pastorais da Igreja Antiga. Seu comentário a Mateus é particularmente valioso porque une exegese literal, aplicação moral e visão eclesial. Lê o texto a partir da vida concreta da Igreja. É frequentemente citado no ofício das leituras e na Catena Áurea de São Tomás de Aquino. Para Mateus 18, Crisóstomo oferece talvez a síntese mais completa entre humildade, escândalo, correção fraterna, autoridade da Igreja e perdão ilimitado. Nar 2. A criança no meio, humildade como fundamento do reino, mediano 5. Comentário de São João Crisóstomo. Ao comentar a pergunta dos discípulos, quem é o maior no reino dos céus? Crisóstomo observa que a ambição espiritual mal purificada ainda habitava o coração deles. Ele escreve, open quote, Cristo não responde diretamente à pergunta, mas corrige a raiz do erro, pois não pergunta quem é maior quem já abandonou o desejo de ser grande. Homilia 58 sobre Mateus, close quote. A criança colocada no centro não simboliza ingenuidade psicológica, mas ausência de pretensão, liberdade em relação à honra, incapacidade de reivindicar méritos. Para Crisóstomo, a conversão exigida por Cristo é uma inversão de lógica. Open quote. Ele não disse, sede pequenos, mas tornai-vos. Pois a humildade não é natural ao homem decaído, é fruto de combate interior. Close quote. Chave doutrinal. A humildade não é um ornamento da vida cristã, mas condição de entrada no reino. Ar 3. O escândalo e a gravidade do pecado contra os pequenos. Mate 18, vo 9. Aqui São João Crisóstomo é particularmente severo. Ele explica que escandalizar não é apenas chocar, mas conduzir alguém ao pecado, enfraquecer a fé dos simples, usar autoridade ou influência de modo destrutivo. Sobre a imagem da mão no pescoço, ele comenta, open quote, Cristo usa uma pena extrema não porque se alegre no castigo, mas para mostrar o quanto ama os pequenos e o quanto odeia o mal que os fere. Close quote. Quanto às palavras sobre arrancar a mão ou o olho, Crisóstomo esclarece, open quote, não manda mutilar o corpo, mas cortar os vínculos mais caros, se estes conduzem à perdição. Close quote. Aplicação espiritual. Nenhuma relação, função ou hábito, por mais legítimo que pareça, pode ser preservado se leva à ruína da alma. Nar 4. Os anjos dos pequeninos e o olhar constante do Pai, Petros 10 e 14. São João Crisóstomo vê aqui uma revelação altíssima da providência divina. Ele afirma, open quote, se cada pequeno tem um anjo que contempla a face do Pai, quanto cuidado devemos ter para não desprezar nenhum deles. Close quote. Ao comentar a parábola da ovelha perdida, ele diz algo muito forte. Open quote, Cristo não se alegra com o número, mas com o resgate. O céu inteiro se inclina sobre um só que retorna. Close quote. Teologia implícita. Dignidade absoluta de cada pessoa, ação pastoral da Igreja como participação na busca do bom pastor, rejeição de qualquer elitismo espiritual. Hash 5. Correção fraterna e autoridade da Igreja. 18, 15 e 18. Crisóstomo insiste que Jesus não manda punir imediatamente, mas curar. Ele descreve os 3 passos, particular, testemunhas, igreja, como, open quote, graus de misericórdia, não de condenação. Close quote. Sobre o poder de ligar e desligar, ele explica. Open quote. Não é o homem que decide arbitrariamente, mas Deus que ratifica no céu o juízo feito com retidão na terra. Close quote. Eclesiologia clara. Autoridade real, mas subordinada à verdade. Correção sempre ordenada à comunhão, nunca ao orgulho. O perdão sem medida e a parábola do servo impiedoso, de 1:35. Aqui está, segundo Crisóstomo, o ápice moral do capítulo. Ele afirma, open quote, nada nos torna tão semelhantes a Deus quanto perdoar. Close quote. Sobre o contraste entre os 10.000 talentos e os 100 denários. Open quote. Cristo mostra a desproporção infinita entre o que devemos a Deus e o que os outros nos devem. Close quote. E conclui com uma advertência tremenda. Open quote. Quem recebe misericórdia e não a pratica transforma o dom em acusação. Close quote. Ensino central. O perdão não é opcional, nem sentimental. É critério escatológico do juízo.
7. Síntese final segundo São João Crisóstomo, Mateus 18, à luz deste padre da Igreja, revela que o reino pertence aos humildes. Os pequenos são guardados pelo céu. A Igreja corrige para salvar. O perdão é a marca dos verdadeiros filhos de Deus. Open quote. Nada é mais frio do que um cristão que não se importa com a salvação do outro. Homilia 59, o Supremacia. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.